Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, a palavra do Senhor diz assim, eu convido você a ler comigo. Os homens da cidade disseram a Eliseu, o que eles disseram? Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Versículo 20, ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, leia comigo, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito, é o que nos ensina a palavra do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Um oásis é um lugar diferente, o oásis é um lugar de descanso, de tranquilidade, de renovação da nossa energia, de renovação das nossas forças. Muita gente se apropria do nome oásis para falar, poxa, eu preciso de um tempo para mim, né? E um tempo que se torna um oásis, está na correria, está na intensidade, está com múltiplas atividades, precisa parar um pouquinho. Então, nesse aspecto, todo mundo precisa de um tempo que a gente pode chamar de um oásis, um tempo onde você vai se retirar daquela agitação, um tempo onde você vai dar uma relaxada, descansada. Não faz bem isso? Todo mundo precisa disso uma vez, né? Algumas pessoas me dizem assim, pastor, vou encaminhar o senhor para um lugar maravilhoso, um lugar para o senhor descansar, um verdadeiro oásis, e lá não tem TV a cabo, não tem internet, e em vez de eu desestressar, eu já fiquei estressado só por causa disso, porque eu preciso dessas coisas para desestressar, né? Mas o oásis, tecnicamente, é uma porção de água encontrada no meio dos desertos. E essa figura é muito legal da gente imaginar. Você tem uma mente fotográfica, você pode imaginar, quem sabe olhando de cima assim, você olhando aqui, nós estamos todos aqui numa grua, ou estamos todos aqui num drone, ou se nós somos mais chiques, estamos aqui todos no helicóptero dando um voo, e a gente está dando uma olhada de cima, você vê sequidão, estio, esterilidade, deserto por todos os lados, e de repente, em determinado canto, tem ali um lugar verde. Esse lugar verde certamente tem água. E essa água que produz o lugar verde se torna um oásis no meio de todo o deserto. E o oásis, ele é importante para quem mora lá, para quem vive lá, ele é muito importante para quem passa por ali, porque as pessoas quando vão ali, elas são reanimadas, elas são restauradas, porque é um lugar de descanso, é um lugar de alimento, é um lugar de paz. Se você pensar no contexto do texto que nós estamos, existiam os beduínos que hoje ainda estão lá, eles são nômades, eles andam de um lado para o outro. Se nós fizermos juntos uma viagem, você vai poder observar, como eu já vi algumas vezes, eles andam em geral todos vestidos de preto, roupa preta do começo ao final, porque de dia tem um calor muito grande e à noite um frio bastante intenso, então eles precisam dessa proteção. E se não tiver oásis, eles morrem. Eu fui a um oásis chamado Jericó, que é esse do texto. Jericó é uma cidade construída sobre a cidade várias vezes. A Jericó de hoje não é a Jericó do Novo Testamento. A Jericó do Novo Testamento não é a Jericó do Antigo Testamento. A Jericó do Antigo Testamento não é a antiga Jericó. As cidades eram construídas sobre as cidades, ao lado delas. E ao mesmo tempo que você pode olhar numa distância bastante grande, tem Jericó por todos os lados, embora o nome seja literalmente, especialmente o mesmo. Quando eu estive lá, na minha última viagem, Jericó estava com a temperatura de 53 graus. Medida no termômetro. Sensação de calor, você imagina, 53 graus de temperatura, que sensação de calor era aquela? Era uma sensação absolutamente absurda. O deserto é assim, o deserto é intenso, mas creia, isso era amenizado pelo oásis que Jericó é, e pelo benefício que ela produz para o lugar onde ela está. Um oásis não vive sem o deserto, e os que vivem no deserto dependem do oásis. Então agora você volta a olhar para o texto e lembre-se do seguinte,
que Jericó representava para a região onde ela estava alguma coisa muito importante. Ele era um lugar de água, é um lugar de um oásis, e se a água de Jericó se tornasse uma água má, ou seja, não agradável, não potável, uma água que não seria boa para a plantação, uma água que não seria eficiente para hidratar os animais, uma água que produziria morte, a terra seria estéril. Esse era o retrato que ali estava. Eles estavam vivendo essa realidade. Então para pensar na importância do oásis que era Jericó para aquela região. Não era uma questão apenas para aqueles que estavam ali dentro, mas era uma questão que envolvia todas as pessoas que por ali passavam e por onde eles andavam. A cidade, que também era um oásis, estava correndo esse seríssimo risco. Há algumas ações especiais. A primeira delas é que os homens daquela cidade, você pode observar isso no versículo 19, os homens daquela cidade, olha o texto bíblico aí, os homens daquela cidade, eles fazem uma análise muito importante, eles analisam a cidade. Os homens da cidade, que eu chamo aqui de os líderes, a liderança daquela cidade, pôde fazer uma leitura adequada. Eles observaram primeiro que uma coisa da questão do lugar onde ela estava. O que ele diz aí sobre o lugar onde ela estava? Pode falar. Era uma cidade geograficamente bem localizada, era uma cidade que tinha uma característica importante, era uma cidade que era importante. Curiosamente, algumas pessoas só se lembram de Jericó quando a gente canta aquele cântico espiritual. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, cerquem os muros. Esqueceram o resto da letra? Vamos deixar sozinho nessa? Ah, reverendo, nós não lembramos, nós não somos desse tempo. Ei, frasezinha, hein? Jericó não era, curiosamente Jericó não foi a cidade mais importante conquistada pelo povo de Deus na conquista da terra prometida. A cidade-chave, a cidade de Azor, a cidade mais importante que eles conquistaram foi a cidade de Azor, mas Jericó tem uma característica especial que eu queria destacar. A característica dela é que ela foi a primeira cidade que foi consagrada ao Senhor, como uma primícia. A ordem de Deus em Josué no capítulo 6, que se cumpre no capítulo 7, é que toda a cidade, todos os despojos fossem consagrados a Deus. Então foi uma cidade entregue para o Senhor, ela tem um simbolismo da consagração. É como assim, o povo estava lá conquistando uma terra, e eles separassem aquela terra e dissessem, é do Senhor. Porque o povo sabe que quem está conquistando não é o povo, mas é o Senhor. Vou trazer para a nossa vida hoje, precisa? Eu estou conquistando, eu estou trabalhando, eu estou ganhando o meu dinheiro de maneira honesta, de maneira justa, de maneira digna. Deus está me dando possibilidades, eu estou conseguindo angariar os recursos e estou tendo as minhas posses. Mas eu reconheço que isso não é mérito meu, que isso é uma bênção divina, e eu pego uma parte disso e consagro ao Senhor. Esse é o princípio de Jericó, o princípio aqui estabelecido. A liderança da cidade fala sobre a posição geográfica dela, mas aponta duas questões extremamente complicadas para quem vivia num ambiente como aquele. E a primeira é em relação à água, a segunda é em relação à infertilidade, à esterilidade, que era resultado, era causa e efeito que ali estava. Ou seja, uma cidade daquela época que vivesse essa realidade, sem a tecnologia que nós temos hoje de tratamento de água, ela viveria a morte, ela viveria o caos, produziria uma migração, um grande êxodo, porque aquele lugar que era conhecido como oásis, deixaria de ser. E se um oásis deixa de ser oásis, ele perde a sua razão de vida, razão de existência. Se existe um lugar que é um oásis, ele precisa ser mantido como tal. Ele é importante para esse ecossistema que depende daquele lugar como um oásis. Eu acho interessante que a liderança que foi ao homem de Deus. Eliseu é um homem de Deus. Eliseu, você pode ler os textos bíblicos, você vai observar que há ali um homem de Deus. Eliseu sucedeu Elias. Eliseu viveu, criado dentro de uma escola de profetas que provavelmente era sediada ali em Jericó. Eliseu era um homem de Deus que representava o Senhor, ele falava em nome de Deus.
Os profetas naquela época, eles eram porta-vozes, eles eram chamados e Deus dava a eles uma palavra, e eles afirmavam o que Deus afirmava. Então é muito comum, você lê nos textos bíblicos, como aqui, diz, assim diz o Senhor, e ele fala. Hoje em dia, Deus pode falar conosco de várias formas. Deus pode falar conosco, inclusive através de alguém, mas nada que esse alguém fale pode estar fora da Bíblia. Se está na Bíblia, talvez eu não precise que alguém me fale, talvez eu precise ler a Bíblia. Ao ler a Bíblia, Deus ministrará a minha e a sua vida, mas eu não quero tirar a possibilidade de Deus usar uma pessoa para trazer para nós uma palavra bíblica. Ninguém pode trazer para nós uma palavra que não esteja na Bíblia, por mais bonita, por mais bela, por mais frufru ela seja. Eu não posso aceitar que alguém me dê uma palavra se essa palavra não estiver na Bíblia. Deu para entender? Eu era pequeno, minha mãe não era evangélica, um pastor foi lá na minha casa, um pastor amigo, e disse, olha, quero dizer para você, Juninho, Juninho sou eu, né? Deus quer usar muito a sua vida, Deus vai te usar. Mamãe interrompeu ele, mamãe não crente, para um minutinho, meu filho é crente, meu filho tem intimidade com Deus, se Deus quiser falar com ele, vai falar diretamente com ele, sem precisar de intermediários. Mamãe, ainda não crente, era uma teóloga. Depois de crente então, minha gente, virou um negócio de doido. O entendimento é que Deus fala com você, diretamente com você, e se você nunca teve uma experiência assim, de Deus falar com você, você precisa ter, você precisa amadurecer espiritualmente, porque é na maturidade espiritual que você começa a entender quando Deus está falando com você, quando não é a sua carne, quando não é o seu coração. Sabe aquele negócio? Sentir no coração? Já sentiu no coração? Já deu certo? E errado? Ah, pastor, sabe, não sei, deu um calor aqui. Calor pode ser um monte de coisa, não vou nem entrar nos detalhes, mas sentiu no coração. Deixa eu te dizer o que a Bíblia diz sobre esse assunto. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Então vamos dar um exemplo. Tem uma pessoa que sempre se engana. Sabe aquela pessoa? Tem uma irmã aqui da igreja que ela não é muito boa de mapa. Não vou dar o nome dela não, mas quem conhece sabe. Ela não é muito boa de direção, entendeu? Se, por exemplo, você pergunta para ela assim, onde é que é a casa de fulano? Ela fala, é para lá, você pode ir para lá. Se ela falar que é logo aqui atrás, você vai lá para o outro lado. Não é verdade? Você vai para o outro lado, tá certo? É divertidíssima. Então existem coisas da nossa vida que nós precisamos entender. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Se o coração é enganoso, quer dizer que o coração engana. Mas tem a outra parte que é mais doce, ele se engana, não é por mal. O coração, que é enganoso, ele engana, e ele se engana, ou seja, ele pode trazer para nós o próprio engano. A conclusão é que Deus quer falar diretamente com você, ministrar a sua vida, mas nessa época do texto bíblico aqui, do segundo livro dos Reis, Deus falava através do profeta. O profeta era erguido pelo Senhor e Deus dava a ele uma palavra, e esta palavra era a palavra que iluminava, que trazia uma resposta às pessoas. E o que eu acho bacana nisso aqui, é que a liderança foi ao homem de Deus, não o contrário. O caminho é esse, a liderança da cidade foi ao homem de Deus, não houve troca de favores, presta atenção, hein? Presta atenção. Não houve troca de favores, não houve pedidos estranhos, não houve encontros noturnos. Não há uma questão que vai ali sendo encoberta, uma conversinha de pé de ouvido, não há nada disso, porque aquilo que é de Deus tem que ser feito às claras, sob a luz, diante das pessoas, diante dos holofotes, não precisa ser escondido e absoluto. A liderança da cidade foi ao homem de Deus, porque sabia que havia uma solução para um problema grave, que eles não podiam lidar contra aquilo. Surge então, meus irmãos, uma pergunta: que diferença pode fazer o homem e a mulher de Deus na cidade? Era uma cidade, Jericó. Que diferença pode fazer um homem e uma mulher de Deus na cidade? Pergunta que eu fiz e pedi ajuda a uma pessoa. Procurei uma pessoa e disse assim: João Calvino, me ajuda a responder isso aqui que eu estou na dúvida, cara. Entendeu? Você é o John, né? Você é Calvin, help me please, Calvin.
E o calvinismo propõe algumas coisas, vou dar só duas delas. A primeira delas, que haja separação entre igreja e Estado. Isso é um princípio que nós estabelecemos. Isso não significa desprezar as questões valiosas que nós temos aí. Não adianta falar mal do Rio, não adianta falar mal. Falar mal do Rio, reclamar do Rio, não resolve. Não adianta nada. Isso virou um esporte público nosso. Todos nós falamos mal do Rio o tempo inteiro. O Rio está isso, o Rio está aquilo, o Rio está aquilo, o Rio está aquilo outro, o Rio está aquilo outro. O Rio está, todo mundo já sabe, vamos dar uma palavra boa. Os homens de Deus, mulheres de Deus, eles sabem que existe uma diferença entre igreja e Estado, mas nós não podemos desprezar a importância das questões da cidade para os homens e mulheres de Deus. Jesus disse que nós não somos deste mundo. Isso quer dizer o quê? Imagina nós dois conversando, mais ou menos 11h59 da noite, passando na porta do cemitério. Eu digo para você, você sabe, né? Nós não somos desse mundo. Ai, pastor, cheguei a arrepiar. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nele. Enquanto nós aqui estivermos, as questões da cidade são importantes para nós. Há uma independência, ou seja, o Estado não pode interferir na igreja. O Estado não tem poder e autonomia para interferir na igreja. Como a igreja tem que ter cuidado para não se envolver com o Estado a ponto de ficar presa ao Estado. Qualquer comunidade religiosa que se dobre ao Estado será governada pelo Estado. Aí tem pessoas que, pastor, ali tem uma telhazinha que a gente precisa, aqui não precisa de telha, então posso falar da telha, entendeu? Posso falar da telha à vontade. E aí faz uma troca de votos, traz a pessoa, vende isso. Nós não podemos ter isso, e o calvinismo é frontalmente contrário a qualquer tipo de relacionamento com o Estado que vise esse envolvimento da igreja com o Estado a ponto do Estado governar a igreja. Não pode. Calvino está ajudando a gente. Segunda coisa, se a igreja é em sua maioria absoluta composta por leigos, este vive na cidade, nada mais normal que esperar que os valores apreendidos na igreja sejam espalhados para a cidade. Na igreja a gente aprende a ser honesto, não aprende ou não? Sim ou não, irmãos? Hein? Sim ou não, irmãos? Me ajuda aí. Nós aprendemos a ter honestidade. Aí nós vamos num lugar e alguém nos oferece uma saída rápida. Você está numa fila, você está no aguardo de alguma coisa, diz, olha, dá uma contribuição aí para a humanidade, dá uma cervejinha, dá um cafezinho, dá um inho, tem sempre com inho, tem sempre um inho no final, é sempre no diminutivo, para parecer assim, que pode, entendeu? Mas não pode, que pode. Aí você pega aquele negócio e faz. Espera aí, eu aprendi na igreja a ser honesto, eu aprendi na igreja a ser justo. Um princípio do evangelho é a honestidade, o princípio do evangelho é a justiça, um princípio do evangelho é não assumir corrupção em hipótese alguma, nem passiva nem ativa, é não ter envolvimento com nada que contraria a vontade do Senhor. Nós não podemos ter envolvimento com nada que seja desonesto. Qual é o princípio que está aqui? O que eu apreendo na igreja, eu vou espalhar para a cidade, ou seja, onde nós estamos na cidade. Você mora num prédio, você mora num condomínio, você mora numa casa, você não mora numa ilha. Nós estamos todos aqui envolvidos com alguma coisa. Você trabalha, você estuda, você malha, você faz balé, você faz surf, você vai dar um pulo na praia. O que você faz na sua vida, onde você for, você está levando o evangelho com você. É essa a ideia. À medida que o evangelho é espalhado através da sua vida, grandes mudanças vão acontecer. Minha conclusão é simples. Homens e mulheres de Deus, isto é, a igreja, têm em seu papel ministerial o ideal de servir a cidade como Eliseu serviu a cidade. O profeta Eliseu serviu a cidade. O profeta Eliseu trouxe uma palavra para a cidade. O profeta Eliseu estava inserido naquele contexto. O profeta Eliseu não era ninguém à parte, não era ninguém que estava fora. Ele vivia daquela água, ele se alimentava dos alimentos que eram produzidos ali. Ele estava inserido naquele contexto, ou seja, ele não era um ET, ele não era um alienígena. Nós não somos alienígenas, nós estamos nessa cidade para fazer a diferença nela. Nós não podemos cruzar os nossos braços, nós não podemos deixar de orar e deixar de agir. Nós temos um compromisso com a cidade do Rio de Janeiro. Amém? Eliseu recebe os líderes da cidade, os ouve e os atende.
Eles falam que há uma dificuldade. Ele pede um prato novo, uma tigela nova. Era uma tigela que não tinha tido nenhum tipo de uso sacrificial. Ele coloca sal ali, ele vai lá para o manancial, para onde nasce o rio, e ele joga lá o sal lá no rio. Logo, qual é a conclusão? Terminando o culto aqui, os diáconos já estão bem organizados, nós vamos ter sal para todo mundo ir para a beira do rio. É isso? Ah, pastor, comprei um sal lá em casa, agora tem um sal diferente. Esse sal vai dar um jeito na cidade. É isso? Hein? Leia por parábolas. Pode ser fino ou pode ser grosso. Não vai resolver. Deu para entender? Ou não? Sal grosso é bom para churrasco, não é verdade? É ou não é? Que especialista aí, que eu não sou especialista, sou especialista em comer. A churrasco é uma coisa maravilhosa. Você não adianta você pegar um punhado de sal agora e sair pela cidade. Nós vamos ali agora para lagoa, nós vamos lá para o mar, ou nós vamos jogar sal nos cantos da cidade. Isso são umas coisas que não faz sentido, meus irmãos. Recentemente eu tomei conhecimento, uma pessoa teve uma revelação. Sabe o leão? O leão marca território, não marca? Você já leu isso aí? E marca, e em alguns casos é urinando. Aí a pessoa diz: olha, nós somos da tribo do leão de Judá. Logo, não, eu estou falando sério. Os caras foram para as esquinas, acharam pelo mapa as extremidades da cidade e foram lá fazer xixi. Se for no rio é preso, não, recebe uma multa. Não é um absurdo. A questão não é jogar sal, pegar sal, não é essa a questão. A questão não é tomar um texto bíblico como esse e aplicá-lo de maneira literal, como se essa fosse a solução. Meus irmãos, nós precisamos entender algumas coisas importantes relacionadas a esse texto e aplicadas à nossa vida. A liderança da cidade deve respeitar o trabalho da igreja, e a igreja deve se dar o respeito. Se eu quero que alguém me respeite, eu tenho que me dar o respeito. E eu tenho brigado por esse assunto, no rádio, em vários outros cantos. Respeita a igreja, respeita a igreja. A igreja tem direitos e tem responsabilidades, mas a igreja não pode ser privilegiada em absolutamente nada. Se está errado, está errado. Se alguém da igreja levantou para destruir o terreiro em qualquer lugar, está errado. Não pode fazer isso, é falta de respeito. Eu não quero que ninguém entre nas nossas casas, nos nossos lugares de culto, para arrebentar, para destruir, porque é de uma religião diferente. Nós não fazemos isso. Ah, pastor, mas sabe, às vezes Deus pode levantar. Olha, procura o evangelho, vai ver, procura o evangelho, vê lá. Mas Jesus uma vez derrubou, olha, pelo amor de Deus, é apelar demais para o texto bíblico. Isso é uma coisa que presbiterianos gostam de estudar a Bíblia. Nós gostamos da Bíblia. Aliás, deixa eu dizer para você aqui em off, nós somos conhecidos como pessoas que estudam a Bíblia. Não me façam passar vergonha. Eles olham para nós assim: ah, mas você é presbiteriano, todo mundo na sua igreja conhece a Bíblia. Eu digo amém. A noiva de Cristo não pode ser vulgar, volúvel, vulnerável, infiel e adúltera. Uma igreja fiel inspira o respeito da cidade e dos seus líderes. Segundo, a igreja deve servir a cidade e não dela se servir. Servir a cidade e não dela se servir. Nós temos isenção em várias coisas. Nós, evangélicos, os católicos, os espíritas, religiões de todas as matizes africanas também têm. Só o que não pode, deixa eu dizer para você o que não pode. Um líder religioso compra um terreno ou um prédio e coloca a igreja no nome dele, o terreno, o prédio, no nome dele. Não tem isenção. Por quê? Funciona a igreja, mas está em nome de quem? Está em nome dele. Não pode ter, tem que botar no nome da igreja. Nós não podemos ter nada em nome de pessoas, seja o pastor, seja o presbítero, seja um anjo. O cara é um angel. Você olha para ele e fala: angel. Angels também caem. Não pode. Quando alguém me diz: ah, pastor, lá a pessoa está errado. Meu irmão, arruma as coisas, dá a coisa bonitinha para funcionar. Tem que funcionar, tem lei no país. Nós servimos a cidade, não nos servimos dela. Terceiro, a igreja deve ser acessível, está aberta a responder às questões da comunidade. Eliseu foi acessível, foi lá, a igreja, somos nós, você e eu, não sou só eu não, somos nós dois.
Eliseu estava lá acessível, disposto. Nós não somos uma igreja fechada, nós não somos uma igreja tapada, nós não somos uma igreja que não pensa, que não raciocina, não somos uma igreja que pensa na gente. Quer dar um exemplo, só para você entender isso? Quando nós realizamos o projeto Conexões, desde a sua primeira edição, é determinantemente proibida a utilização de camiseta de qualquer marca da igreja. Nós não estamos lá para fazer comercial da igreja, nós estamos lá para servir a comunidade, e nós servimos a comunidade servindo a igreja daquela comunidade. É por isso que as parcerias são feitas com igrejas. Se você nunca foi, eu vou te dizer como é que é. Tem a abertura, aí o pastor vai lá, o pessoal cumprimenta a gente, aí um dos pastores diz assim: olha, nós estamos felizes de estar aqui, muito bom, nós estamos aqui na igreja tal, e desse momento em diante, todos nós somos membros da igreja tal, e aí damos um passo atrás. E para quem é assembleano, que está aqui na nossa igreja hoje, bem-vindo demais. O primeiro Conexões que nós fizemos foi com a Assembleia de Deus. Falei, se é para começar, vamos começar quente. E foi uma bênção, a Assembleia de Deus do Morrinho, lá em Austin, inesquecível, inesquecível, inesquecível. Foi maravilhoso. Os problemas da cidade são também problemas da igreja. Não estamos aí, não estamos na rua, gente. Olha, se você pega metrô, você pega BRT, se você anda de Uber, de táxi ou de carro na cidade do Rio de Janeiro, se você achava que a Avenida das Américas era a avenida mais tranquila do Rio, foi durante muito tempo, aí de repente você começa a descobrir que ali teve um assalto, ali teve um tiro, ali teve isso, teve aquilo outro, e nós aqui sabemos das histórias todas. Tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem os grupos todos, nós começamos a viver uma vida insegura. Bem-vindo à realidade do carioca normal, porque no subúrbio já é assim há muito tempo. Baixada já é assim há muito tempo, em São Gonçalo já é assim há muito tempo, as pessoas vivem isso todo dia. É rua que não tem luz, é rua que não tem estrutura, não tem organização. Nós aqui somos privilegiados. Se falta luz em um lugar, eles vêm logo resolver. Por quê? Porque a maioria da liderança da cidade mora aqui. Não é à toa do nosso aeroporto aqui não receber voos de uma grande empresa que tentou isso. Não conseguiu, porque a maioria da liderança da cidade mora aqui, e ninguém queria um avião passando por cima da sua casa, porque desvaloriza. Para terminar, vamos encontrar Cristo no texto. Vamos encontrar Cristo no texto. No tempo dos reis foi necessário um pouco de sal num prato, mas Jesus fez dos cristãos sal da terra. Então veja a ideia. No tempo dos reis, você precisava de um prato, colocar sal aqui num prato e levar o sal lá no manancial. No tempo de Cristo é diferente, Ele fez de nós sal da terra. O que significa isso? Significa que nós devemos estar envolvidos, inseridos, impregnados desse sal extraordinário, que não fica dentro de um saleiro, mas um sal que vai ser jogado para fazer a diferença na vida das pessoas. Segundo, esse sal da terra, que faz a diferença, gerou lá no tempo dos reis, que o manancial, ele ficou purificado, a água ficou boa, a água ficou potável, agradável, a água fez bem. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós somos a água viva. Nós somos a água para hidratar a cidade, nós somos a água para tirar a infertilidade, para tirar a esterilidade dela, nós somos o sal da terra para fazer a diferença na cidade onde Deus nos colocou. Se estamos aqui, vamos lutar pela sua transformação. Amém? Finalmente, será que não falta o mesmo para a nossa cidade? A cidade é bem localizada, hein? Poxa, bem localizada a cidade. A cidade é linda. Todo mundo fica deslumbrado. Quando nós recebemos aqui os mexicanos, chileno e um americano que vieram aqui na igreja agora recentemente, vocês estavam aqui, vocês viram, nós os levamos no Pão de Açúcar. Pegamos o final do dia, a tardezinha linda a cidade. Pegamos a cidade escurecendo. Pegamos a nuvem vindo. Pegamos a chuva violenta. Tudo no mesmo dia.
Minutos, minutos. Que experiência extraordinária. A nossa cidade é extremamente bem localizada. Deus nos colocou aqui de maneira especial. A resposta para a cidade é a igreja, e a igreja somos nós. A resposta da cidade não é o poder do Estado. Gente, o poder do Estado é limitado. A liderança da cidade foi a Eliseu, homem de Deus, sabe por quê? Porque eles podiam ir até a página 3. A página 4 em diante não dava. Falta a liderança da cidade, humildade, submissão, para ouvir a voz de Deus. Falta a nossa liderança do nosso estado, do nosso país, esse tipo de postura de submissão. Como falta à igreja uma postura de serviço, de entrega, de doação. Nós precisamos repensar as nossas práticas. E se a nossa igreja sempre foi uma igreja para fora, nós temos que sair ainda mais para as ruas, como fizemos ontem, faremos outras vezes de maneira simbólica, e vamos viver essa realidade. O Senhor quer fazer muita coisa pela cidade. Virou um deserto, virou um deserto, virou um deserto. A gente não pode andar à noite, não pode andar à noite. À noite a gente tem que sair assim, pronto para tudo. A gente tem que andar de colete, a gente tem que blindar o carro, a gente tem que evitar ruas, tais. Vivemos num deserto. O deserto é o lugar onde as pessoas, de onde as pessoas correm. Não tem que voltar a virar um oásis, um lugar para onde as pessoas querem vir. Onde as pessoas falam sobre Rio de Janeiro, abre um sorriso. Meus irmãos, é utopia. Ah, pastor, o senhor viajou hoje, o senhor está muito utópico. Meus irmãos, eu não vivo pela utopia, nem vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E a Bíblia nos assegura que se nós crermos, nós vamos trabalhar e fazer. Não basta apenas crer, tem que fazer. E nós vamos fazer salgando. Você é sal da terra, vamos salgar em nome de Jesus. De você está fluindo um manancial dos rios da água viva. Vamos inundar a cidade. Comece pelos seus vizinhos, comece pelas pessoas que moram próximas de você, comece pelos seus colegas da escola, seus amigos do trabalho. É este o trabalho que vai ser feito, para que a gente veja uma mudança. Eu creio, não na mudança da cidade pela cidade. Eu creio que Deus pode mudar a história dessa cidade e fazer de nós participantes disso. Quer dizer, para os irmãos, o que eu estou dizendo para vocês hoje aqui, vários outros pastores estão pregando sem que um saiba do outro. Sabe por quê? Com todo mundo que eu falo isso, a pessoa diz assim: eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. O que eu sinto é uma onda, porque ou a gente avança ou a gente foge. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é porta do inferno. Violência, destruição da família, destruição dos relacionamentos, isso é porta do inferno. Drogas é porta do inferno, bebedeira é porta do inferno, sexualidade promíscua é porta tudo isso é porta do inferno. Corrupção, porta do inferno. Mas não prevalecerá contra a igreja, desde que a gente seja igreja.